Você nunca deve comer isso no café da manhã se você quer perder barriga. 98% dos homens erram nisso porque esse tipo de alimento altamente com impacto glicêmico elevado vai fazer o seu corpo entrar no modo acúmulo de gordura. Então já fica nesse vídeo e claro aqui você não precisa se inscrever nem curtir, só se você quiser. A única regra é ter uma garrafinha de água ou um copo para beber quando eu parar para beber junto, porque no mínimo você vai sair desse vídeo mais hidratado. Vamos lá? Bom, o que você nunca pode comer no café da manhã? A primeira coisa que eu quero que você entenda é sobre índice glicêmico, impacto glicêmico, curva glicêmica, para resumir. O que é isso? Tudo que a gente come, principalmente os carboidratos, tem uma curva glicêmica, um índice glicêmico. E quanto maior o índice glicêmico da refeição ou do alimento, maior vai ser o impacto desse alimento na minha corrente sanguínea a nível de glicose, que é açúcar. Vou resumir. Vamos supor que você come um alimento com alto índice glicêmico, que gera um pico de glicemia, ou seja, um pico de açúcar no sangue elevado rapidamente, né? Porque não é só elevar o pico, mas também a velocidade na qual isso acontece. Então, quanto maior o índice glicêmico, mais rápida também vai ser essa conversão do que eu como em açúcar no meu sangue, que é a glicose. Então, o índice glicêmico elevado vai subir, né? Após eu ter comido ali a refeição, então obviamente eu vou ter uma hiperglicemia, porque eu comi algo que tem um alto impacto glicêmico. Dá um exemplo, André. Por exemplo, quando você come um bolo de chocolate. Quando você come um bolo de chocolate, você vai ter um índice glicêmico elevado, então o impacto, a curva é sempre acentuada, grande, né? André, só por título de curiosidade, quanto que é que considera a curva grande? Quando você ganha mais de 35 a 40 miligramas de decilitro de glicose, tá? Então vamos dar um exemplo. Esses dias eu estava aqui no restaurante comendo e o que aconteceu? Cara, eu comecei a ficar com tontura, náusea. E aí eu fui aferir a minha glicose, obviamente estava 125 miligramas por decilitro, ou seja, eu ganhei mais de 40 miligramas por decilitro. Um pico elevado. E o que tem a ver isso, André? Se eu tiver um pico elevado, uma hiperglicemia circulante, eu não só, né? Obviamente tem ali uma inflamação, melhor, uma glicotoxicidade, né? Uma inflamação generalizada devido ao excesso de açúcar no meu sangue. É por isso que você não pode ficar com açúcar no sangue elevado o tempo todo. Mas também porque isso entra no modo acúmulo de gordura. Então, quando, por exemplo, eu como um bolo de chocolate, uma torta de chocolate, eu vou ter esse pico elevado. E a insulina também vai se elevar. Por quê? Alguém tem que tirar essa glicose da corrente sanguínea. Alguém vai ter que limpar a casa. E quem vai fazer isso? A insulina. Então a glicemia sobe, a insulina vai subir também. E é aqui que está o perigo. É você, com a insulina alta, querer queimar gordura. Não tem jeito. Não tem como você queimar gordura com a insulina alta. Não tem como você secar a barriga com a insulina alta. Você precisa achatar a curva de glicose para que a insulina saia do modo acúmulo de gordura para o modo queima. Então a gente faz o quê? Achata essa curva, que é o que eu vou te ensinar nesse vídeo. Agora, o que você nunca pode fazer? É, obviamente, acordar, porque quando você dorme, você fica, obviamente, períodos muito grandes, horas, sem comer. Então, quando você acorda e o que você come já tende a elevar a glicemia normalmente, tá? Agora, quando você já vai comer um alimento que é refinado, que é processado, que é um carboidrato simples, você vai ter esse pico muito maior. Principalmente se você come isso sozinho, sem um contexto alimentar. Eu dei o exemplo aqui do bolo de chocolate. Refinado, processado, né? E a gente tem que entender que os alimentos refinados, o nome já fala, são alimentos que a molécula antes provavelmente pode ser que era mais complexa. Eu vou dar um exemplo de quando a gente toma um suco de laranja. Você pegando a laranja do pé aqui, ela vai estar íntegra, por isso que vem a palavra integral. Então vai ter casca, vai ter semente, vai ter, enfim, a fruta. Né? Você vai ter que fazer o quê? Para passar para o suco, essa fruta. Você vai ter que descascar, você vai ter que moer, você vai ter que adicionar água, você vai ter que... Enfim, isso tudo vai deixando menos integral. Sai da origem do integral. E aí qual que é o problema? É que a cada processo que ela passa,
Imagina que você está numa fábrica. Então você coloca aqui a laranja. Aí ela vai ser, primeira máquina, descasca. Segunda máquina, tritura. Terceira máquina, adiciona água. Quarta máquina, adiciona açúcar. Cada etapa vai tirando fibra. Cada etapa vai tirando nutriente. E vai adicionando o quê? Açúcar. E aí a gente tem, obviamente, um alimento que era mais integral, complexo, a molécula complexa. O meu sistema digestivo teria que triturar para quebrar, ou seja, ia gastar energia para quebrar esse alimento. Porque eu não sei se você sabe, mas o seu corpo ele gasta até 10% aí de energia só para digerir e metabolizar aquilo que você come. Então, se você comer alimento só refinado, seu corpo quase não gasta energia para metabolizar isso. Agora, quando você pega o alimento mais integral, vai ter que gastar energia porque a molécula é mais complexa. Para quebrar as enzimas quebrarem, para você digerir, vai ser mais complexo e robusto o processo. Tá? Então já bebe um copo de água aí. André, me fala o que eu tenho que comer então. Calma, vamos entender isso aqui primeiro. Bom, então você tem uma molécula integral ali complexa da fruta. Você passou para o suco, já está mais refinado. Refina. Era complexa, agora se transforma em simples. Quanto mais simples, maior o índice glicêmico, tá? Então, quando você acorda e você já vai para os alimentos industrializados, processados, sem adição de nenhuma proteína, nenhuma fibra, nenhuma gordura boa, você vai ter pico glicêmico. Você já começa o dia acumulando gordura. Detalhe, quando você acorda e vai, por exemplo, vou comer um pão, que já começa aqui, tá? Uma coisa que você nunca pode fazer é ir comer um pão com manteiga e leite com achocolatado. Pão é o quê? Refinado. Manteiga. Quando a gente vai ver, né, dependendo, já era. Não tem gordura boa. Leite com Toddy nem se fala. Achocolatado. Falei Toddy aqui, mas entenda como achocolatado. Aí, meu querido. A sua glicemia vai lá pra lua. André, mas eu não faço isso. Eu não faço isso. Eu tomo um suco de laranja com um pão com manteiga. Pois é, olha só, refinados. O suco, André, não pode tomar, não é que você não pode, não é o melhor momento. O melhor momento para você começar o dia é comendo algo que seja complexo ou no contexto alimentar que tenha proteína ou fibra. Por isso que você nunca vai comer alimentos refinados e processados isoladamente. André, então não posso comer pão? Não. Você não é que não pode comer pão, você vai comer juntamente com a fonte ou de proteína ou de fibra, por exemplo, pão com ovo. E essa estratégia a gente chama de Romeu e Julieta. É você juntar um macronutriente simples, refinado, com um complexo. Isso achata a curva glicêmica. Então você nunca vai acordar e vai comer, por exemplo, uma torrada com geleia. Você nunca vai acordar e vai comer, por exemplo, um iogurte com castanha. André, mas é saudável quando você vai ver tem muito açúcar, dependendo da marca que você compra. Entende? Mas, André, mas a castanha é gordura boa. Você falou que pode. Pode sim, mas você está adicionando muita caloria já de manhã. Por causa que a gordura, 1 grama é 9 calorias. Então não é o melhor momento para você fazer isso. Tá? E dependendo também do iogurte que você compra. Então isso é um ponto. Agora, entendendo o princípio que é, cara, eu vou evitar de manhã os alimentos sozinhos, isoladamente. Tipo pão sozinho, torrada sozinho. André, e shake? Eu tomo um shake de leite, banana e outra fruta, morango. E aí pode? Cara, você não está adicionando proteína. A gente vai voltar nos carboidratos. E aí era mais complexo quando era fruta, mas você transformou num shake e você deixou mais refinado. Não é que você não pode comer fruta, mas nesse contexto do shake faltou, por exemplo, uma dose de whey. Entende? Então, isso tudo são pontos. Mas você tem que entender o princípio. Nunca algo que é refinado que vai elevar a minha glicemia. Então, o que eu devo comer, André? Você primeiro vai usar a estratégia Romeu e Julieta. Sempre você vai acordar, olhar para a sua refeição. O que eu tenho de proteína e de fibra aqui? Então, por exemplo, pão. Tá, é refinado. O André falou que eu não posso comer sozinho, senão vai subir muito minha glicemia. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho um ovo. Então, pão com ovo. Detalhe, pessoal, se vocês comem muito carboidrato simples, sozinho, por exemplo, só pão com manteiga, ou só fruta, mas principalmente vou colocar algo mais industrializado, pão, bolo, biscoito, bolacha, não sei o quê. O que vai acontecer?
aí toma um café com açúcar ainda, aí regaça, né? O que vai acontecer? Então, vamos supor que eu tô falando de pão aqui, porque é o que o brasileiro também gosta e eu gosto muito de pão, e eu como todo dia. Então, você vai pegar o pão e você vai consumir ali com café com açúcar. Esse pão, ele vai gerar um pico glicêmico, certo? Certo. O que vai subir? A insulina. Então, você já entrou no modo acúmulo de gordura já ao acordar. Só que, gente, é uma reação do seu organismo. Tudo que sobe tem que descer. E nesse muito que sobe, muito tem que descer. E quando desce, vamos supor que tem uma linha aqui, ó, então subiu muito. Desceu, desceu muito. Se desceu muito, vai ter que descer além do basal, do que estava antes. Desceu abaixo. Seu corpo vai querer restabelecer o equilíbrio que estava antes. Você comeu pão. Porque subiu, teve que cair muito. Nesse ter que restabelecer, aí é a hora do almoço, que você está morrendo de fome, ou a hora do jantar, porque isso daqui a gente chama de hipoglicemia reativa. E é essa vontade, essa ânsia, desejo por doce que regaça. Porque essa ânsia vem dessa hipoglicemia reativa. Antes estava aqui, aí eu comi, pô, caiu, tem que restabelecer. Isso daqui gera compulsão alimentar por doce. Tá? Então, primeira coisa, a gente nunca vai comer carboidrato sozinho. Simples. Tá? André, mas e batata doce? É um carboidrato com médio índice glicêmico. Então pode, mas você não vai comer sozinho também. É sempre importante ter uma fibra ou uma fruta. A batata doce tem... Uma fibra é uma fruta, não. Uma fibra é uma proteína. A batata doce tem fibra, tá? Por isso que é médio o índice glicêmico. E depois vocês podem jogar no ChatGPT ou no próprio Google. Alimentos com médio, alto, baixo índice glicêmico para você ter uma noção, tá? Mas vamos lá, o que vocês vão fazer? Romeu e Julieta, estratégia. Vocês também nunca vão comer alimentos refinados. Uma coisa que vocês também vão fazer é ter o hábito da sequência alimentar, começar por ordem. Por exemplo, tá, André, entendi. Então vamos supor que eu vou fazer um sanduíche, tá? Beleza, então o que você vai comer de manhã? Um misto, vamos colocar um misto com ovo. Tá, então vamos lá. Você pegou... Vamos pegar os ingredientes aqui por partes. Tem o ovo, tem a salada, você vai colocar uma alface, algo do tipo, tomate, tem o queijo, tem o pão, né? O que a gente vai fazer? Só reorganizar essa ordem. Para o quê? Diminuir o índice glicêmico. Só de mudar a posição, mesmo sendo a mesma caloria. Você pode desmontar esse sanduíche e comer por partes, por exemplo. Comer primeiro a salada, o alface, depois comer a proteína, que é o ovo, depois o queijo, que é a gordura, e por último, você come o pão. Essa sequência do carboidrato no final, por isso que tem a sobremesa. Por quê, André? Porque quando você já adiciona fibra, proteína, você revestiu a parede do seu intestino de uma mucosa intestinal, aí evita o pico. Sem contar que você gera mais saciedade, né? Você vai chegar no carboidrato já cheio, já saciado. Então você tem menos pico e mais saciedade. Percebe? Então, só mudando a ordem, você achata a curva glicêmica, mesmo tendo a mesma caloria. E isso serve para quando você for no restaurante comer um hambúrguer, quando você for para outro lugar comer fora, mas você quer começar pela ordem, começa então, por exemplo, com sempre um prato de vegetais verdes, que tem muita fibra e já achata a sua curva glicêmica. Tá? Então não se esqueça disso. André, mas eu preciso de uma dieta e de um treino personalizado para mim. Eu sei que você precisa e é por isso que eu vou te ajudar. Clica no link aqui abaixo e conheça os meus programas de treinamento, tá? Tem um botão aqui abaixo na descrição desse vídeo e você vem com a gente. E claro, você não é obrigado a se inscrever nesse vídeo, mas você pode compartilhar com um amigo e não esqueça de beber água. Espero que você tenha gostado desse vídeo e até o próximo. Tamo junto!